Geopolítica, a Segunda Guerra Mundial. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque o conhecimento não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado. A Segunda Guerra Mundial. O cenário europeu desenhado nas décadas após a Primeira Guerra Mundial já acenava para a eclosão de um novo conflito no continente. Paz forçada, estabelecida com a assinatura do Tratado de Versalhes, a ascensão do socialismo soviético, a crise econômica de 1929, chamada Grande Depressão, e o enorme sentimento nacionalista disseminado entre os alemães com o desfecho da guerra anterior, criaram um clima de grande instabilidade política e econômica no continente europeu. Em 1933, o líder do partido nazista de extrema-direita, Adolf Hitler, tornou-se chanceler da Alemanha. Alimentado por uma ampla campanha de propaganda conduzida para disseminar os objetivos e ideais nacionalistas do novo regime, o governo nazista extinguiu sindicatos e partidos de esquerda, como forma de impedir o avanço do socialismo em território alemão. Impôs forte censura sobre os meios de comunicação e retirou-se da Liga das Nações, rompendo com as cláusulas do Tratado de Versalhes, para colocar em prática a retomada de uma vigorosa política militarista. Paralelamente ao rearmamento do país, Hitler arquitetou sua estratégia de guerra, formando uma nova aliança militar com a Itália, do governo fascista de Benito Mussolini, e com o Japão, do imperador Hirohito, que já despontava como grande potência no Extremo Oriente, com planos de fortalecer seu expansionismo pela Bacia do Pacífico. Essa aliança militar ficaria conhecida pelo nome de Eixo. Na Europa de 1938, os alemães iniciaram sua feroz campanha militarista, anexando o território da Áustria e partes da Tchecoslováquia. Em 1939, após um ataque surpresa que tomou a Polônia em apenas um mês, a França e a Grã-Bretanha responderam à ocupação declarando guerra aos alemães. Estava decretado assim o início da Segunda Grande Guerra, conflito que arruinou quase que completamente o continente europeu, deixando um saldo de mais de 50 milhões de mortos. Nos primeiros anos do conflito, a guerra transcorreu em duas frentes principais. No centro da Europa, envolvendo principalmente os ataques alemães aos territórios vizinhos e a resposta oferecida pelos exércitos inglês e francês. E no fronte oriental, com o Japão atacando e anexando territórios da China e da Indochina francesa, região onde se encontram países como Vietnã, Laos e Camboja. Em 1940, a Itália, até então neutra, se juntou aos alemães e lançou sua ofensiva no norte da África, Tunísia, Líbia e Egito. Campanha que terminou apenas em 1943 com a derrota do exército italiano para as tropas britânicas e estadunidenses. Os rumos da guerra mudaram drasticamente a partir de 1941, quando o conflito tomou proporções mundiais. Em 22 de junho daquele ano, os alemães romperam o acordo de não agressão com os soviéticos e lançaram uma grande ofensiva ao invadir o vasto território daquele país. Em dezembro do mesmo ano, os Estados Unidos também entraram na guerra após serem surpreendidos por um impetuoso ataque aéreo proferido pela aviação japonesa sobre a parte da frota naval estadunidense, ancorada na base de Pearl Harbor, no Havaí. A partir de então, a guerra passou a se desenhar entre dois campos de forças: os países do eixo Alemanha, Itália e Japão, e os aliados Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. Seu avanço e as conquistas do poderoso exército alemão sobre os inimigos deram aos nazistas o sonho de uma grande vitória. A ofensiva das forças aliadas provocou uma reviravolta nos rumos da guerra. Atacados duramente em duas frentes opostas, no leste pelos soviéticos e no oeste por britânicos, franceses e estadunidenses, os alemães foram acuados e derrotados, perdendo boa parte dos territórios que haviam invadido. Em maio de 1945, quando as tropas soviéticas
Por fim, invadiram Berlim, Hitler cometeu suicídio e a Alemanha se rendeu. A Itália, por sua vez, já havia assinado sua rendição em 1943, mas Benito Mussolini escapou, sendo capturado e executado em 28 de abril de 1945 por guerrilheiros italianos da resistência ao fascismo. Mesmo com a iminência de uma derrota, o Japão se manteve no conflito, apesar das grandes perdas sofridas. A rendição japonesa ocorreu somente após os Estados Unidos lançarem as bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, detonadas nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Em 2 de setembro daquele ano, o imperador Hirohito, a bordo do navio Missouri, assinou finalmente a rendição do seu país, colocando fim ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o Holocausto, que foi a morte de mais de 6 milhões de judeus. Eles foram mortos, assassinados pelo regime nazista de Adolf Hitler. Os judeus foram colocados em campos de concentração, locais destinados para aprisioná-los. Nesses locais, eles eram sujeitos a trabalhos forçados, não tinham direito à alimentação adequada, passavam fome, sede, sem direito a tratamento médico, enfim, trabalhavam até a exaustão, até morrerem. Os que conseguiam sobreviver foram então destinados para as câmaras de gás e nelas morriam por asfixia. Depois foram enterrados em valas comuns. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo o que foi o Holocausto.